Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Aí, como é que eu vou fazer se eu tiver aqui de dar uma mijada? Ah, não. Ah, malandro, vou mandar aqui mesmo. Ah, meu Deus. Você não vai fazer xixi aí, vai. Cala a boca, senão tira a concentração aí que não sai. Se botar pra fora, vai morrer antes de cair a primeira gota. Fica tão sexy quando tá zangadinho. Aí, ó. Ô, maletinha, por que você não fecha aquela porta e a gente vai fazer essa rainha engravidar? O quê? Ei. Quê? Se eu perder a paciência, eu te atropelo. Todinho? Todinho. Vocês querem calar a boca? Ninguém aqui tá interessado. É isso aí. Panaca. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 150. Eu sou Rafael Arinelli e eu tava pensando o que vai acontecer na segunda-feira quando nos encontrarmos. A gente vai se ignorar, normal. Vai se ignorar. Eu sou o Daniel Cury e, como diz a música, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossa senhora. Eu achei que você ia falar somos tão jovens. Não. Aqui é o Henrique Risato e vamos engravidar a rainha do baile. Nossa. malvada. John Bender. Eu sou o Beto Padreca, do Miolos Fritos, e na verdade eles nunca mais foram os mesmos. Realmente não foram, porque não fizeram mais filme nenhum, né? Sacanagem. Aqui é o Cláudio Gabriel, do Sentai Cast, e essas crianças em que você cospe, enquanto elas tentam mudar o mundo, são imunes às suas consultas. Elas sabem muito bem pelo que atravessam. Olha a frasezona, início do filme, hein? É pra já, você começa a assistir e já escorre uma lágrima, né? Exatamente. Muito bem, estamos reunidos aqui, podcast 150, né? Trouxemos aqui dois amigos para conversar sobre esse filme super especial. Beto Padreca, lá do Miolos Fritos, e o Cláudio. Cláudio, da onde você é? Que é a primeira aparição do Cláudio aqui no Cinemação, então já dá sua carteirada aí, da onde você veio. Eu tô com uns amigos meus, a gente começou um podcast há pouco tempo, Senta aí Cash. Convido o pessoal do Cinemação, ouvintes e não ouvintes, a ouvirem lá o podcast. Conhecer, participar também. A gente trata também sobre filmes, cultura nerd, mas a gente também trata de vez em quando com os debates mais polêmicos, assim. Então é interessante. Legal. Senta aí, Cast. Isso aí. Olha só, muito bom. Referência, muito bom. Senta aí que ela vem história, mas de uma maneira diferente. Porque senão o processo é da nossa cara. É, e pode ser o exatamente. Sentai dos seriados japoneses também, né? Então, Sentai e Super termo. Sentai. Aí é o meio termo pra ninguém reclamar. E o Beto, né, com o seu projeto aí, Miolos Fritos, né, Betão? Cozinhando bastante e com muitas novidades aí, né, no site, no canal, né? Sempre saindo suas receitinhas lá, certo? Sim, está com um site novo, então quem não conhece o site, entra lá, Miolos Fritos, tá bonitão. Os caras legais lá da Isso Aí Design que desenvolveu pra gente o site. Os caras mandaram bem, hein? Os caras mandaram bem. E a gente tá com um canal novo agora também no YouTube, chama Rocking Time, mas depois eu falo no final mais detalhes. Show de bola. Hoje então vamos conversar aqui, vamos debater, né, esse filme tão especial nos nossos corações, pessoas que cresceram nos anos 80, 90 e tal, né, que tem esse filme como um filme tão carinhoso, tão prestativo para a nossa juventude, que é o Clube dos Cinco, né? Filme cult, um filme amado por muita gente. Sim. Um filme que marcou época e um filme que não está mais no catálogo do Netflix exatamente a partir de hoje.
Tipo, a gente parece que a gente combinou, né, de gravar. Muito legal. Sei lá, eu acho ótimo, porque daí as pessoas vão procurar o Blu-ray, vão... Isso, vão nada, elas vão baixar, né, mas foda-se. Corre atrás que vale a pena. Finge que o pessoal tá aí procurando Blu-ray, DVD. Nossa, vão comprar o Blu-ray. Exato, mas vamos então debater sobre esse filme, vamos analisar ele, trazer todas as camadas que esse filme trouxe pra gente naquele ano, né, e hoje assistindo assim de uma forma mais madura e tal, né, o que a gente vê em cima de Clube dos Cinco, mas vamos falar sobre ele logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, o que vai acontecer na segunda, então, quando nos encontrarmos, hein? O que vai acontecer? Não sei. Vai Dani, nada. O legal da vida é não saber o que vai acontecer amanhã. É verdade, Ó, verdade. que profundo isso. Apesar de que eles sabiam, né, que ia continuar tudo a mesma coisa. Mas é a vida, as coisas mudam aos poucos, entendeu? Exatamente, olha que profundo, você muda um pensamento, aí depois você se dá conta de uma coisa, Exatamente. Aí você envelhece, aí você fica mais maduro, olha que Dani, você acha que você estaria naquela sala de detenção? Você seria quem? Mais um nerdzinho? Os seus 17, no auge dos seus 17 anos? Eu seria o faxineiro. Faxineiro! Brincadeira. Não, eu falei, sei lá, não sei. O faxineiro, o cara entende das coisas, entendeu? O cara ouve, o cara é os ouvidos da escola, entendeu? É verdade, é verdade. Bom, antes da gente passar aqui quais são os meios de contato, né, do Cinemação e tal, gostaria de convidar a todos nessa semana, muito feliz aqui, semana de aniversário do nosso querido Daniel Cury, completando mais um aninho de vida. Então aproveitem que ele vai passar aqui todos os meios de contato do Cinemação para mandar um parabéns pro Daniel. Eu quero ver quantos parabéns a gente vai receber o aniversário do Dani, para ver o quanto ele é queridão na internet. Pode ser, Dani? Eu não vou nem criar expectativa. Nem cria. Eu vou criar expectativa de tipo meio parabéns de alguém falando assim, é verdade. Né? Exato. Nem cria mesmo. Nem vou criar. Mas mande seu e-mail com sua opinião, com seus medos, tudo que como você sofre na sua família, sei lá, qualquer coisa, né? Com o que você faria se você fumasse maconha na biblioteca da escola. Mande tudo para o e-mail contato@cinemação.com. Ou então entra no facebook.com/cinemação e comenta por lá. Ou então segue a gente no Twitter, no @cinemação, e dá um reply contando pra gente algum segredo que você contaria se você fumasse maconha na biblioteca da escola. Ou então você pode ouvir a gente no webradiovagalume.com, que é a web rádio onde o Cinemação vai ao ar todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. E claro, não deixe de acompanhar a gente no cinemação.com, onde tem muita novidade, crítica, comentários, artigos muito loucos que as pessoas comentam. Vai lá, dá sua opinião, faz o seu comentário, etc, etc. E claro, se você tá ouvindo a gente pelo SoundCloud ou pelo iTunes, não deixa de clicar em curtir, não deixa de dar sua nota lá no iTunes no nosso podcast, pra gente poder ser apresentado pra mais pessoas. Se você quer ser um patrão do Cinemação, basta você entrar lá no patreon.com/cinemação e contribuir com o nosso canal aqui do Cinemação. Você pode ajudar o Cinemação financeiramente a partir de $1, e isso vai ajudar com que a gente desenvolva ainda mais o Cinemação. Então basta você clicar no banner que está aqui nesse post do podcast, ou você ir em patreon.com/cinemação e fazer sua contribuição. Fazendo a contribuição, você vai ser recompensado por isso, porque você passa a ser um patrocinador nosso, assim como, por exemplo, o nosso querido Diego Lima, que contribui lá, é um dos nossos patrões e tá lá ajudando a gente a crescer como site. Então a gente tem que aqui
agradecer o Diego Lima por ser uma dessas pessoas que ajudam a gente. Ele é um incentivo, né? Ele é mais uma pessoa que ajuda a gente e você pode fazer como o Diego e pode contribuir com o Cinemação. E o Diego vai ser citado todo podcast agora. Exato. Porque ele contribui com a quantia mínima que tem como prêmio ser citado no podcast. Exato. Então ele vai ser citado. Se você quer ser citado no podcast, é só contribuir. Exato. A gente tá louco pra fazer uma lista com 40 pessoas aqui. Então faz como o Diego, vai lá no patreon.com/cinemação, faça sua contribuição aqui com a gente, ajude a cultura, ajude a gente a desenvolver melhor o nosso site, para que a gente traga sempre conteúdo exclusivo, novo material aí para você. Vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Dani, chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos armários e vieram deixar aqui comentários pra gente, né? Muito bacana esse podcast do Tom Cruise. Foi um bafafá, hein? Foi várias fofocas. Muita gente, pessoal muito legal, pessoal comentando, falando o que acha do Tom Cruise e tal. Vários comentários bacanas que a gente recebeu aqui. Não vai dar pra ler todos, obviamente, mas a gente tem um comentário aqui, por exemplo, do Túlio Moreira, escreveu um e-mail pra gente lá sobre o podcast a biografia do Tom Cruise. E foi um papo super legal, a gente contou a história inteira do Tom Cruise. Se você não conhece quem foi o Tom Cruise, quem é o Tom Cruise, o que ele faz, como que ele chegou até onde que ele chegou, né, agora, vai lá e escuta esse podcast 149 que tá sensacional. E o Túlio respondeu o seguinte: caríssimos, acompanho o cast há bem pouco tempo e já sou ouvinte fiel. Gostaria de parabenizar a ideia de fazer uma edição sobre o Tom Cruise, que é um dos meus 2 atores favoritos de todos os tempos. O outro é o Al Pacino. Olha aí, o cara, tipo, Tom Cruise é o Al Pacino, ó. Tá incrível, tá bom. 2 ótimos atores, realmente. E aí ele continua, né? A entrega que ele dá a seus papéis é algo absurdo e é a melhor explicação sobre como ele consegue continuar com o status de um dos maiores atores de Hollywood, mesmo estando há tanto tempo na ativa. O cuidado que ele tem com a cinesérie Missão Impossível é um ótimo exemplo. Quando o segundo filme foi meio fail seria fracasso, né? Ele fez questão de resgatar o espírito do primeiro filme no terceiro filme. E desde então tivemos só filmaços na franquia. Realmente, o Missão Impossível não é considerado um filme ruim de ação, né? Muito pelo contrário. Não, é um filme bem legal de ação. É uma série de filmes muito bem estruturada, né? Exato. É que não é uma série de filmes de estúdio, né? Aquela coisa que é feita só pra ganhar dinheiro. Você vê que tem realmente esse cuidado que ele tá falando. Exatamente. E aí ele continua, né? O meu único lamento é que ele ainda não tenha explorado mais os papéis de vilão, porque o que ele fez em Colateral do mestre Michael Mann é simplesmente absurdo. Seria ótimo vê-lo novamente como um maníaco psicopata assassino. Eu também acho, cara. Acho que falta pro Tom Cruise um papel desse, assim, meio igual aquele papel que o Christian Bale fez, o psicopata americano, né? Que é um papel, assim, de um cara que perde as estribeiras e tal. Eu acho que falta realmente pro Tom Cruise isso, assim, tipo, mostrar um lado dramático, forte, mas voltado pra essa coisa do vilão, assim. Ele fez um pouco disso em Entrevista do Vampiro. Sim. Ele não deixa de ser um vilão. Magnolia, ali, né? De uma certa forma, mas é outra coisa, né? Exatamente. Mas eu concordo com o Túlio nesse sentido de fazer um psicopata e tal. E aí ele continua, né? Já sobre o Oscar, é a minha única crítica negativa que tenho a vocês. Esqueçam o Oscar. É claro que o prêmio dá visibilidade e tal, mas jamais pode ser usado como parâmetro para medir o nível de talento ou de sucesso de nenhum ator ou diretor. Por isso eu digo, Tom Cruise não precisa de Oscar, ele está acima disso. No mais, parabéns pelo ótimo trabalho, fico ansioso no aguardo da próxima edição. Abraços. Concordo plenamente com você, o Oscar não é parâmetro realmente para dizer se o ator é bom ou se o ator é ruim. Quando a gente faz essa brincadeira, time Leonardo DiCaprio, é justamente porque eles não ganharam essa premiação, mas a gente sabe que é uma premiação que é política, a gente sabe que concordo com
você. Inclusive eu digo uma frase que é usada bastante no futebol, né? Que diz assim, que quando vão falar do Zico, eles falam assim, o Zico nunca ganhou uma Copa do Mundo. Daí falam, azar da Copa do Mundo, né? Ou a seleção de 86 nunca ganhou a Copa do Mundo. Azar da Copa do Mundo, porque a gente viu a seleção jogar. Então eu digo a mesma coisa, se o Oscar nunca foi dado ao Tom Cruise, azar do Oscar, cara, porque tá perdendo a chance de colocar ali no seu mural de melhor ator coadjuvante, um puta ator, entendeu? Eu tenho aqui um comentário da Ana Paula Abreu que é espetacular. Ela comentou num artigo que eu escrevi que se chama Quero Cinema a R$1. Esse artigo que eu fiz em nenhum momento foi pra criticar ninguém, mas ele tem relação com um artigo que foi escrito pelo Jurandir Filho lá do Rapadura Cast, que, enfim, criou uma certa comoção entre a galera que ouve podcast, que gosta de cinema, etc. Rolou toda uma discussão ideológica, assim. Obviamente que depois ele se desculpou e a gente sabe que em nenhum momento ele, assim, provavelmente ele foi um momento de infelicidade e que nunca é bom pra quem tem uma visibilidade como eles têm. Eles são um site muito grande, né? Então teve essa questão e eu aproveitei pra falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, que é o assunto do cinema promocional, do cinema de cineclube, de você dar acesso ao cinema pra quem não tem condição de pagar aqueles R$20 que você geralmente paga quando você vai pro cinema, né? E a Ana Paula Abreu comentou o seguinte: texto excelente, li os 2 textos e concordo com o seu. Tá falando, se referindo ao meu e ao, né, lá do Jurandir, que no fim das contas nem o próprio Jurandir concorda, enfim. E dela fala assim: e sou a favor do cinema a R$1. Afinal, sou filha do cinema a R$1, porque a primeira vez que fui ao cinema com 13 anos foi pelo projeto que exibia filmes nacionais a preços populares. Sou da periferia e na época só havia 2 cinemas na cidade, um no bairro Nobre e outro na Universidade Federal, que participava desse projeto. Foi uma das melhores experiências que já tive, gostando de filmes e sem grana pra ir. E se hoje é caro, imagina na década de 90, que era extremamente elitizado. Foi único. Tive que aproveitar ao máximo porque sabia que não poderia voltar tão cedo. E foi o que aconteceu. Só voltei com quase 20 anos. Hoje tenho um irmão de 12 anos que eu levei ao cinema pela primeira vez quando ele tinha 8 anos, no dia promocional. E até hoje é o passeio preferido dele. Passamos a ir com frequência e ele tem se acostumado com as legendas. Hoje vou ao cinema nos bairros nobres e vejo que muitas pessoas são da periferia e não vejo essa diferença no comportamento ou educação entre as classes sociais. Muito pelo contrário, a elite também vai nos dias mais baratos, mesmo que alguns ainda tenham aquele olhar arrogante. Então, obrigado ao cinema de R$1 por me dar essa oportunidade e a tantas outras pessoas. E daí ela usou a hashtag saia do armário, porque ela finalmente comentou. E eu achei muito legal, é muito bom a gente ver que, assim, na prática, né, que tem gente que realmente precisa disso, precisa desse cinema barato, precisa lá do cineclube da Universidade Federal oferecendo essa oportunidade a outras pessoas, porque todo tipo de arte precisa ser acessível ao máximo possível. A gente sabe que arte, de uma forma geral, não é acessível a todo mundo, né? Exato. Nem todo mundo consegue ir pra uma exposição, nem todo mundo consegue ir lá na Bienal, nem todo mundo consegue ver teatro, nem todo mundo consegue ir ao cinema. Eu tô falando de todas as artes. E quanto mais acessível, melhor. Então, eu acho que todo cinema a preços populares é sempre bem-vindo. Todo cinema grátis é bem-vindo. E foi o que eu escrevi lá no artigo. A arte, ela precisa nos unir e não nos separar. Então, esse papo de que, não, cinema nunca foi pra todo mundo. Cinema é pra quem pode pagar por causa disso, daquilo. Você tá fazendo um discurso, você tá repetindo um discurso que simplesmente vai segregar todo mundo. E a arte é uma das poucas coisas que tem o poder de unir todo mundo, né? E ser só assim, entendeu? A gente tá falando muito pelo contrário, que a gente quer ver tudo, a gente quer ver justamente algo pulverizado, que você tenha cinema de R$1, que você tenha cinema de R$400. Ok, mas que tenha a opção, né? Em nenhum momento nesse artigo eu digo que não, o cinema não pode custar caro do jeito que tá. Eu encaro como uma realidade. Ele é assim, você vai no multiplex, ele vai custar caro, a pipoca vai custar cara. Mas toda vez que alguém tiver uma iniciativa de exibir um filme a preços baratos, de forma que você una as pessoas, que a pessoa não precise baixar e ver sozinha em casa, lá no computador dela, né, quietinha, ela pode se conectar com outras pessoas. Quanto mais tiver isso, melhor. Quanto mais você puder educar crianças a irem ao cinema e ao teatro e a outros tipos de manifestações artísticas, melhor vai ser pro mundo todo. Assim, isso não tem
o que discutir. Pra gente encerrar esse papo aqui, eu queria ler aqui o último trecho do texto do Daniel, que está aqui presente, e que eu acho que é a parte mais feliz do artigo dele. Ele justifica tudo isso que ele fala no texto, então vale muito a pena. Clica no post, o post, esse artigo do Daniel vai estar aqui no post do podcast, mas ele termina falando o seguinte: que venham os cinemas baratos, os festivais gratuitos, as filas quilométricas para ver obras do Monet no Centro Cultural Banco do Brasil. E que a pipoca no chão se torne semente para um novo amanhã, em que o acesso à cultura será mais justo, os ricos e pobres conviverão tranquilamente e sem tanta diferença entre eles, já que não sou tão otimista de achar que as desigualdades se acabarão. E a arte fará o papel de nos unir em vez de nos separar. Well, here we are. I want to congratulate you for being on time. Excuse me, sir. I think there's been a mistake. I know it's detention, but, I don't think I belong in here. It is now 7:06. You have exactly 8 hours and 54 minutes to think about why you're here, to ponder the error of your ways. And you may not talk. You will not move from these seats. And you will not sleep. Chegava aos cinemas no dia 28 de junho de 1985 o filme Clube dos Cinco, né? O filme que completou esse ano 30 anos, fez aniversário de 30 anos. E ele com certeza precisa ser homenageado aqui por nós, afinal de contas é um filme que carimbou aí no coração de muitos jovens dos anos 80 e 90, como um filme que retrata, né, aquela adolescência que a gente teve e muito dos conflitos que os adolescentes têm, né? E para trazer esse filme dirigido pelo John Hughes, nós temos aí quem mais que faz esse filme, Dani? Qual que é a ficha técnica dele? Bom, além do John Hughes, que é um dos grandes diretores de filmes adolescentes da década de 80, né? Exato. A gente tem, bom, só vou citar alguns nomes, né? Na fotografia do filme, quem é responsável por ela foi o Thomas Del Ruth, que também fez a fotografia do Conta Comigo e de outros filmes importantes da década de 80, como por exemplo O Sobrevivente, que é um filme com o Schwarzenegger. E na montagem, quem participou da montagem foi a Didi Allen, ou D.D. Allen, que é uma enfim, editora importante, que editou, por exemplo, o filme Um Dia de Cão e o Bonnie e Clyde, de 67. Sim, exato. E a Didi Allen, ela faleceu em 2010. Então ela, enfim, já não pode mais editar filmes. O John Hughes faleceu em 2009, né? O John Hughes morreu em 2009, isso. E, claro, ninguém do elenco não morreu ninguém. Morreram pra dramaturgia em geral. Não. Eles sumiram dos grandes blockbusters, mas eles trabalham. A gente tem o Emílio Esteves. O Emílio Esteves tá bem, vai? Vamos combinar. O Emílio Esteves é lembra do filme dos Super Patos? Nós somos campeões? We are the Champions, porra. Nossa, lembro. Então, deixou todo mundo sabia jogar hockey depois daquele filme. Sim. O Emílio Esteves, que é o filho bem comportado do Martin Sheen. Tem o Paul Gleason, que também tá no elenco. No elenco, o Paul Gleason faz o professor. E entre as crianças, né, do filme, além do Emílio Esteves, a gente tem o Anthony Michael Hall, que é o eterno Bill Gates, aquele filme lá do Piratas da Informática. Tem o Judd Nelson, que também realmente não fez mais muito filme importante, mas tá na ativa também. A Molly Ringwald e a Ellie Sheedes. Esse é o elenco principal do filme. É legal a gente destacar aqui, eu acho um ponto importante, justamente o diretor, né, o John Hughes. Por quê? Porque é um cara que realmente marcou a infância de muita gente, a adolescência, né, de muita gente. Ele fez aí o Clube dos Cinco, que é um filme que, tipo, muita gente idolatra justamente por ter esse conflito adolescente, né, trazer
isso. E em seguida, em 86, ele fez Curtindo a Vida Doidado, que é outro símbolo dessa geração de 80, de 90. Mas antes disso, na verdade, ele fez Mulher Nota 1000. É verdade. E antes do Clube dos 5, ele fez Gatinhas e Gatões. Ah, Gatinhas e Gatões. Que tem o Anthony Michael Hall e a Molly Ringwald. Tem os dois que trabalharam com ele depois no Clube dos 5. Sim, e como roteirista ele fez muita coisa, né? Ele não tem tantos filmes como diretor, mas roteirista ele fez muito inclusive nesse filme ele é diretor e roteirista, né? Exato. Sim, claro. Não, é interessante destacar isso mesmo que o Rafael falou, que ele não é um cara conhecido pelos filmes que ele dirigiu, e sim pelos roteiros, né? Um cara que fez 500 milhões de roteiros, mas de filmes ele só dirigiu 8, né? O Clube dos 5 foi o segundo filme que ele dirigiu. Exatamente. Sim. E mesmo assim ele era um bom diretor, né? Ele conseguia extrair coisas bem legais dos atores, né? Isso é um negócio legal da gente discutir depois. Outra coisa legal da gente deixar aqui também, um convite, né? Pra quem quiser. A gente fez uma entrevista exclusiva com Andrew Meyer, que é produtor do filme Clube dos 5. A gente falou com ele e tal, e tem essa entrevista na íntegra dentro do site do Cinemação. Então quem quiser, vai lá em entrevistas e você vai ter essa entrevista, esse bate-papo que a gente teve com Andrew Meyer, falando um pouco sobre o processo de produção, algumas curiosidades e tal, do Clube dos 5. Então foi um papo muito legal. E cabe, né, a gente fazer esse convite. A gente deixa o link nesse post também, né, pra quem quiser. Exato. Vai estar depois, lá. Não vou falar agora, vou segurar a audiência, segurar a informação. Tipo o programa do Faustão, assim. João Kleber. Tipo João Kleber. Para. Tem uma pergunta que eu fiz pra ele que ele não respondeu. É verdade. Depois a gente conta qual foi. Boa. Henrique, traz pra gente então qual que é a sinopse desse filme Clube dos 5. Clube dos 5 mostra a história de 5 jovens que acabam ficando de detenção e tem que ir pra escola num sábado de manhã. Cada um é de uma panelinha, de um grupo social dentro da escola diferente, mas por conta desse convívio eles acabam se conhecendo e se aproximando. É exatamente isso. Hoje o Henrique foi ver na sinopse aí. Também não tinha como eu errar, né? Bom, esse filme ele já começa com essa história bastante interessante porque ele traz 5 personagens, cada um com um estereótipo diferente, né? Então a gente tem o esportista, a gente tem o... não diria malandro, né? O que seria? O revoltado? Rebelde. Rebelde. A gente tem o rebelde, a gente tem a dondoca, né? A mocinha Patricinha, né? A princesa do baile. Prom Queen. Isso, a gente tem a esquisita, né? Que é a rejeitada. E a gente tem o nerd. Reclusa, exatamente. E a gente tem o nerd lá também. Então são 5 estereótipos que algum desses, e o filme já começa sendo muito feliz aí, porque ele traz 5 personagens que inevitavelmente com algum deles você vai se identificar. Nem que você pegue um pouco do rebelde, um pouco do nerd e tal, mas você consegue ir se identificando com eles. E o filme ele começa, as primeiras cenas do filme, uma apresentação, né, que ele vai fazendo ali, já com uma música bastante provocadora, e ele começa com essa frase, né, que o Cláudio trouxe pra gente, que é uma frase já também bastante provocadora, falando justamente sobre o comportamento dos jovens e como eles conseguem sair do comum, né? Sim, exatamente. Eu acho que uma coisa muito interessante de a gente, assim, de pensar é que essa questão de colocar personagens diferentes ou que não se cruzariam, né, em outros momentos, em uma determinada situação, para que isso gere um certo conflito, é uma premissa super comum, né, assim, mas não de uma forma ruim. É bom que ele se repita, mas é muito comum, principalmente em peça teatral. Exato. Né, o Eugene O'Neill fazia isso, assim, de colocar vários personagens num mesmo lugar, e aí você tem todo um monte de conflito sendo gerado. É a ideia do Big Brother, né, é o confinamento. De certa forma, eles estão confinados lá na sala de aula, né? Sim, exatamente. Me lembra um pouco também
como uma sentença, assim, né? Tipo, cada um meio que representava um segmento da sociedade. E o bacana disso, assim, que, tudo bem, eles representam um nicho, né, da sociedade, e esses 5 também representam isso dentro da escola, né? Os jovens meio que se dividem. Mas quando você tira um elemento da, entre aspas, manada, né? Então, sei lá, tem os góticos, os esquisitinhos que a menina andava junto, tem os rebeldes que ficavam junto com aquele moleque lá, e teve os nerds que ficam todo mundo junto. Quando você tira eles dos grupos, acaba essa coisa, assim, sabe? Tipo, você acaba socializando, centro, né? Até então pessoas que jamais se socializariam. Não, eles pedem como se fosse um centro de referência, né? De andar em grupinho, né? Eles já passam a ser unidade, né? Eles não têm aquela mentalidade coletiva. Aí eles acabam sendo tipo um só. Aí você vai descobrindo, vai pegando afinidade com o outro. O que expõe de uma maneira muito mais aguda todas as fraquezas deles, todos os medos, todos os anseios e tal. E é justamente essa brincadeira que o filme vai fazer, né? Inclusive, o Dani trouxe essa informação falando um pouco sobre essas camadas de personagens e de como isso já era explorado de uma forma até teatral. Eu acho o começo do filme muito teatral. O início, de apresentação dos personagens. Uma câmera com um plano aberto e aí os personagens entrando um a um, sentando, mostrando os seus cacuetes, suas, sabe, o seu jeito de andar, seu jeito de se comportar. Mesmo na cena anterior, quando cada um vai saindo e chegando na escola, você tem, assim, sei lá, os 30 primeiros minutos do filme, 40 primeiros minutos do filme, você tem ali uma apresentação clara de quem é quem ali. Até o comportamento com os pais, quem chega sozinho, quem não chega. chega. Sim, exato. A representação estereotipada, bem caricata do que eles são, assim, né? O John Hughes já joga na cara o que é cada um naquele meio da escola. Aí, a partir dali, dos diálogos, das situações que vão acontecendo, vai tendo uma desconstrução de cada um, né? Exatamente. E essa cena deles entrando ali mesmo naquela biblioteca ali, né? A câmera posicionada de forma fixa e cada um chegando, sabe? De pontos diferentes ali e tal. E você só vai vendo eles sentando e aí depois a câmera vai e foca em cada um deles ali e tal. É um processo muito teatral mesmo. É como se você tivesse sentado ali na plateia, você olhando aquele cenário e os personagens vão entrando pra você acompanhar justamente o que é cada um deles, né? E eles se apresentarem pra você. Sim, ele não vai usar de artimanhas que o cinema às vezes permite. Ele é bem simples. Aliás, é um filme muito econômico, né? Provavelmente foi muito, não lembro, sei de valores, mas foi muito econômico, né? Você tem só o elenco, um único cenário, uma única locação e tudo mais. Inclusive, o próprio roteiro do filme foi feito em 2 dias, assim. Ele escreveu em 2 dias o roteiro. Mas acho que ele gastou bastante em rolo, né? Porque as coisas que eu li a respeito é que ele mantinha as câmeras ligadas e deixava o elenco, tipo, criar em cima, sabe? Tipo, tem muito momento de improviso total, assim, dos atores. As danças, principalmente. Sim. Não, naquela que pra mim, pelo menos, é a melhor cena do filme, quando eles estão no segundo andar, né? Tendo toda aquela conversa. Nesse momento, não tinha no roteiro, entendeu? Então, aí o John Hughes começou a filmar aquilo, eles estavam sentados assim, conversando normalmente. O John Hughes começou a filmar e todo mundo começou a conversar. Ele falou assim, vai, roda. Aí o pessoal tava falando, ele falou, joga alguma coisa do personagem. É ridícula a situação, mas deu muito certo. Pra mim, aquela cena é genial. Quase um exercício mesmo, né? Pra ator, né? É uma coisa bem bacana isso mesmo, por conta disso. Por conta fica uma coisa muito mais autêntica, né? É quase como aquela cena que a gente teve do De Niro, né? No Taxi Driver, quando ele fica lá, Are you talking to me? Que foi puramente improvisação, né? Exato, eu tô lendo aqui que eles gastaram 60 mil metros de filme. Caraca! eu não sei comparando isso com outros filmes, mas sei lá, me parece ser bastante coisa. Não, muita coisa, né? Sim, eu agora não sei qual filme, mas eu sei que a escola, o lugar onde se passa, poucos dias depois eles usaram pra gravar um outro filme da mesma produtora. Não vou lembrar agora qual filme foi. Aproveitaram a mesma locação lá, tipo, aluguel da locação pra gravar outra coisa. Então nisso ele também foi econômico, né? Os ambientes da escola são de uma escola mesmo. A única coisa que eles fizeram de cenário é a biblioteca, onde eles ficam a maior parte
no tempo que eles construíram aquela biblioteca na quadra, no ginásio, né, da escola. Era importante, inclusive, ter esse cenário bem rico, no sentido de que você precisava desse espaço para que eles pudessem se movimentar e que os conflitos também ganhassem uma dimensão maior, né? Se você pega esses 5 personagens e coloca eles numa sala de aula, sei lá, com uma lousa ali e tal, para eles ficarem conversando e discutindo, você teria um confinamento mesmo muito mais intenso. E aí até a própria interpretação do ator fica mais restrita, né? Sim. E outra. Eu imagino que seria até um texto mais estressante. Assim. Exatamente. Sim. E a gente pode até viajar um pouco, porque assim, como é uma biblioteca muito grande, ela é ampla e eles ficam pequenos lá dentro, é meio que também representa o como eles são diante da escola, né? Diante da instituição, diante que é tudo que é o que o John Hughes critica muito, né? Diante do professor, que são poderosos, eles são pequenos, eles estão num cantinho, eles estão englobados por tudo aquilo, por algo muito maior, né? Exato. O que ajuda nessa interpretação muito também é a atitude do professor, eu não sei, que aquela é meio aleatório pra mim, o Richard Vernon, que ele age com uma atitude bem escrota, né, pra cima dele. Sim, é bem autoritária, né? Na verdade, eu acho até que é um pouco unidimensional, assim, né? Ele poderia ser um pouco... Ele também é um estereótipo, né? Do diretor lá. Do cara que peita o aluno em vez de tentar entender, que é o que a própria frase do filme, no início do filme, critica, né? Sim. Tipo, você gospe no aluno, você maltrata e eles saberiam se virar. E é bem isso, assim, toda vez que eu vejo... Que a gente fala sobre isso, sobre juventude e tal, acho que eu já devo ter citado em algum podcast, inclusive, essa cena, que é uma cena que eu acho muito interessante, não tem nada a ver com o Clube dos 5, mas tem no Tiros em Columbine, tem um momento em que o Michael Moore, né, que é o diretor, conversa com o Marilyn Manson. E ele pergunta assim, o que ele falaria pros rapazes lá, né, que cometeram a chacina lá. E aí ele fala assim, eu não falaria nada, eu ouviria o que eles têm a dizer, porque foi o que ninguém fez. E eu acho que isso é uma das grandes críticas que se faz, e inclusive pode ser feita até hoje em muita escola, em muitas instituições, de que preocupa-se muito em dizer, em falar pros jovens, em impor pros jovens, e pouca gente tá preocupada em ouvir, né? E é o que não existe no Clube dos 5. Em nenhum momento o professor quer ouvir esses caras, falar, por que você fez isso? Por que você cometeu tal delito? Ou por que você é desse jeito? Não, ele simplesmente fala, fiquem quietos aí, escrevam uma redação dizendo quem é vocês, sendo que ninguém sabe quem é. Isso, né? É outra coisa. Isso é outra coisa legal do filme, porque a partir do momento que você tem 5 garotos ali, né? 5 jovens confinados dentro de um espaço porque eles estão sendo punidos ali e tal, o roteiro ele é muito feliz no sentido de ele não te entrega o que cada um fez, né? Então cria-se também um pouco daquele mistério, assim, por que será que cada um tá ali? Porque a princípio você entende por que o Bender tá ali. Você pega e fala, esse é um cara que é revoltado, é um cara problema, não sei o que e tal, você entende por que ele tá ali. Os outros você vai meio que vai descobrindo ao decorrer da história, né? E essas histórias elas vão se cruzando de uma maneira que um consegue alimentar o outro. E o diálogo com os pais é muito inteligente, justamente por não deixar claro o que eles fizeram, mas deixar muito claro qual o posicionamento. Já no começo você já entende como são um pouco, né? Exato. De como são esses pais, tipo, do atleta que é um cara que fala, você faz isso, mas não seja pego. A mãe do menino nerd que, onde já se viu, você tem que estudar, você vai ficar parado, você tem que dar um jeito de estudar. Você vai vendo como um pouco de como eles são, né? Exatamente. Well, that's a problem. Look, I could see you getting all bunged up for them making you wear these kind of clothes. But face it, you're a neo-maxi Zoom dweeby. What would you be doing if you weren't out making yourself a better citizen? Why do you have to insult everybody? I'm being honest, asshole. I would expect you to know the difference. Yeah, well, he's got a name. Yeah? Yeah. What's your name? Brian. See? My condolences.
Bom, o começo do filme, a gente tem essa apresentação clara dos personagens, né? Então cada um vai entrando, vai sentando, vai se apresentando ali com o seu estereótipo mesmo. Então quando a gente pega e fala, tem a Patricinha. Aí a Patricinha é uma Patricinha mesmo. Ela chega em BMW, ela chega com o pai já mostrando, né, uma certa condolência com ela, a favor dela, contra a mãe. Existe um conflito ali educacional dentro de casa. Você percebe também que ela fala um pouco sobre a questão da compra, né? Que ela saiu pra comprar e tal, foi no shopping. E ela questiona o pai, assim, poxa, você não conseguiu me livrar dessa, tipo, ainda cobrando influência do pai a respeito. Exatamente. E isso é muito bacana porque você realmente tem isso, assim, né? Ele vai colocando de uma forma bem simples e ao mesmo tempo bem direta quem é quem ali dentro. E aí eles vão te apresentando. Aí surge um agente do caos ali, que é quem vai provocar todos os personagens para que eles se revelem, que é o Bender. E a princípio, você tem nele um personagem que, cara, eu inclusive tava assistindo agora, já tinha assistido o filme, mas eu não tinha essa impressão antes de que o filme ele é muito focado justamente no Bender. O Bender é quase um personagem principal mesmo ali, né? Porque ele é o cara que provoca, ele é o cara que chega e ele fica ali instigando todo mundo a falar, as pessoas a se exporem ali e tal. Então você tem ele quase como um personagem principal. Isso é muito interessante, porque quando você coloca um personagem... Ele chacoalha todo mundo lá. Exato. Talvez se não tivesse o Bender, tipo, seriam 4 pessoas que ficaram uma manhã e o começo da tarde quietas, né? Exatamente. Ninguém abriria a boca. Exatamente. Você percebe, eles dão um sinal disso, né? Quando você percebe que quando o Bender ele fica um pouco mais desanimado, ou ele fica mais quieto, gera uma monotonia total entre eles, né? Eles ficam em um estado assim de tipo meio de inércia ali e tal. Eles ficam todos, começa a dormir, aí não tem muito o que fazer. Mas aí o Bender, a hora que ele desperta, a hora que ele inventa alguma coisa e tal, ele realmente vai provocando porque os outros vão aparecendo. E outra coisa bacana é que, apesar de você ter um filme focado dentro da escola, dentro de uma biblioteca, com apenas, a gente pode dizer que tem ali 5 personagens, mais o diretor e o faxineiro, né, basicamente. Então são 7 personagens. Você tem uma curva de dramaticidade dentro da história que ela é bem interessante, né? Porque ela começa conflituosa e aí ela passa por uma monotonia, ela volta a ser conflituosa, daí depois há uma ruptura entre eles. Eles, apesar de ter o conflito, eles sempre estão se ajudando, né? Ninguém fica dedurando o outro e tal. E aí eles têm essa coisa da cumplicidade, um começa a entender o outro e tal. Então, tipo, por mais que seja um cenário fechadinho, com poucos personagens, você percebe realmente a mão ali da narrativa, sabe? Do roteiro. E, inclusive, acho que é o grande papel do diretor enquanto vilão, né? Ele é uma unidade que ele garante um pouco dessa unidade, porque eu acho que boa parte dessa união entre todos é do momento acho que o momento em que eles começam a se proteger é quando o Bender volta, né? Aquela solitária. Da solitária, né? Exatamente. Então, exatamente, é prisão, realmente uma relação entre prisão e escola. E ele volta e aí eles estão protegendo ele, tentando, né, fingir. Então, assim, naquele momento é quando forma realmente a união entre todos, e eu acho que ela é basicamente porque ninguém suporta aquele diretor. Ninguém tá gostando da forma como ele tá agindo. É um inimigo comum, né? Exatamente. O inimigo comum faz com que você se una, né? Exatamente. E ele é um babaca, né? Fica dançando no corredor, se acha pra cacete. Mas aí que tá, eu acho que tem uma outra coisa também aí. Ele é um babaca até que ponto que ele é um babaca, porque você também percebe no filme ele bastante solitário, né, cara? Tanto que ele vai lá e vai fazer amizade com o faxineiro, vai conversar um pouco com o faxineiro, porque ele, de uma certa forma, tá também desacreditado da juventude, ele, sabe, bastante descrente da própria profissão, ele passa por um momento ali reflexivo que também coloca ele não como um babaca, mas também como um cara que tá revoltado com toda aquela situação ali e tal, e que já meio que tá esgotado daquilo,
né? Inclusive eu acho uma das partes mais fracas do roteiro, se a gente parar pra pensar, porque, assim, poderia ser mais interessante a conversa que ele tem lá com o faxineiro ou o zelador, sei lá. O que acontece? Esse faxineiro que ouve as crianças, né, ele é o cara que justamente não fala nada, ele simplesmente tá lá na escola e ouve todo mundo, ele enxerga de uma forma com uma cabeça um pouco mais aberta. Enfim, tipo, no momento em que ele fala aquilo fica um pouco mais fraco lá no diálogo, porque ele não abre a cabeça do diretor, ele simplesmente fala assim, você, quem ficou, os jovens são iguais, né, e quem mudou foi você, é você que não tá conseguindo compreender eles, ele tenta dizer isso, mas eu acho que ficou fraco, entendeu? Não fica realmente forte, até porque quando a gente tá vendo o filme, você tá preocupado com a molecada, você tá preocupado com os 5, e não com esse diretor. Então, assim, se tivesse alguma coisa, algum detalhe que trouxesse um pouco mais de repente até de um embate entre o diretor e o faxineiro, talvez seria um pouco mais interessante. Eu acho que fica um pouco colado essa questão, mas realmente é uma coisa interessante porque você pode imaginar a situação, como esse diretor se sente diante desses jovens, entendeu? E por que ele é tão revoltado com o cara que é revoltado, né? Mas você sabe que isso acho que é até uma característica das histórias do John Hughes, porque lembra do Curtindo a Vida Doidado? O diretor também representava o símbolo da autoridade total, que queria meio colocar o moleque na linha e tomar umas atitudes assim, totalmente nonsense, se for pensar bem, pro cargo que ele tem, né? Tipo, ele começa a ir atrás do moleque na rua, descobrir o que o cara tá fazendo, e é bem isso, tipo, assim, é uma autoridade, ele representa, tipo assim, ele cria a unidade do grupo, mas ele não tem profundidade, ele é meio bocó, assim, uma autoridade... Ele vai na casa dele, do Ferris Bueller, não vai? Nossa, é mó tosco, tipo, começa a perseguir o moleque, tipo, que diretor faria isso, entendeu? E os outros 299 alunos, né? Cara, tipo, o cara matou a aula, foda-se. Mas será que ele não representa justamente uma visão? Porque assim, o filme, ele é focado nos adolescentes, né? Na juventude. Será que também os dois filmes, eles não passam um pouco por... Vamos demonstrar um pouco do que é os adultos na visão desses jovens? Que são um pouco... né? Faz sentido. Que às vezes eles são um pouco, né? Frustrado, assim, né? Frustrado, exato. Que vê, de repente, no jovem o que ele gostaria de ser, entendeu? E acaba querendo se vingar. Tem um pouco disso também, né? Eu acho. Inclusive tem uma frase que eu acho muito, muito impactante no filme, que é a Ellison, né? Que é justamente a personagem lá, que é a rejeitada, né? Vamos dizer assim. A mais ela diz... exato. Ela diz pros outros, quando eles estão sentados ali, eles estão contando um pouco da sua história ali e tal, né? E aí tem um momento que ela fala uma frase que eu acho que é icônica pro filme, que ela fala, não tem jeito, a gente vai ficar velho e a gente vai se perder, vai ficar triste, sabe? Vai ficar amargurado, né? E aí até o próprio Andrew, né? Não, que é o atleta, ele fala, a gente vai se tornar nossos pais, né? Não, o que ela fala certinho, só pra complementar, quando você cresce, seu coração morre, né? Isso, exato. Exatamente isso. Então, e é um pouco disso, assim, porque como o filme ele traz essa visão do jovem, ele tem o jovem traz, né, essa coisa de viver de uma forma mais intensa. O amor é o amor mais importante da vida, é o primeiro amor. Aí tem a coisa da virgindade, que é um momento icônico. O cara, sabe, independência em casa, ele quer dirigir. Então, assim, ele tem vários momentos que são muito marcantes durante aquele período. Então, trata-se de um período da vida que é marcante, que ele é intenso. E aí, quando você precisa retratar a vida desses jovens dentro de um longa, aí quando você traz figuras adultas pra dentro do longa, você não pode deixar com que elas quebrem também com essa intensidade. Então, a partir do momento que você coloca os 5 jovens ali discutindo sobre a vida deles e tal, eu acho que até é uma forma de você ter uma quebra, sabe? Uma fuga quando você tem um diretor que é o diretor ranzinza, que é o cara que, sabe, que vai além. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que de uma certa forma o John Hughes também estava um pouco à frente do tempo dele, assim. Porque eu acho que tanto, principalmente no Clube dos 5, mas também
também, já que vocês citaram o Curtindo a Vida Doidado, a figura desse diretor que fica muito revoltado principalmente com um aluno que enfrenta a autoridade dele, eu acho que também é uma forma de questionar esse excesso de autoridade da escola, entendeu? E que é uma coisa que a gente tá vendo mudar recentemente, né? Por exemplo, as escolas hoje, nos últimos 10 anos, no mínimo, provavelmente, elas estão cada vez mais dando espaço pro aluno. Tem muita escola que, sei lá, quem estabelece as regras são os alunos, né? Tipo, que os alunos querem proibir celular em sala de aula ou não, etc. Então, assim, eles colocam isso pros alunos. E eu acho que, e até a década de 90, obviamente na década de 80 era assim também, a escola se preocupava muito só em mandar no aluno. Então eu acho que também, quando ele cria esse personagem, ele tá justamente questionando pra todo mundo, assim, precisa ser autoritário, resolve ser autoritário, porque, não tá resolvendo. Eles ficam mais revoltados, eles ficam mais nervosos e isso só causa mais atrito entre as gerações. Então o certo é não ser autoritário. Então acho que nesse ponto também tem essa questão, assim, é como se o John Hughes estivesse já na década de 80 questionando coisas que só foram sofrer algum tipo de mudança nas escolas nos últimos 10 anos, né? 20 anos depois do Clube dos 5. Exatamente. Bom, a gente tem então esses 5 personagens colocados à prova e o filme ele é, de uma certa forma, quase que colocando cada um desses personagens num divã, né? E aí a gente vai entendendo um pouco deles, assim. Tem algum personagem que vocês acham que chama mais atenção em termos de história, de camada, assim, que vocês acham que a gente pode começar por esse ou não? Eu acho que todos acabam tendo a sua desconstrução feita de uma maneira bem profunda, sabe? Eu não vejo como alguém sendo um pouco mais, um pouco menos. Eu acho que todos têm a sua profundidade bem similar. Talvez por afinidade, assim. Eu teria afinidade com, sei lá, 3 deles mais, assim. Tipo, mas eu acho que todos os 5 têm importância e a mesma quantidade de camadas e relevância para o plot. Então me diz, se você fosse o 6º aluno sentadinho ali, você ia puxar conversa com quem? Cara, eu acho que primeiro eu ia puxar a conversa com o nerdzinho e com o rebelde. Eu ia ficar meio causando com o rebelde. E mas com o objetivo de fazer amizade com a esquisitinha. Eu pensei isso também. Eu acho que eu ia me sentar mais perto da Alison, que é mais quietinha, esquisitinha. Tipo, mas ela não é esquisitinha no diminutivo, ela é mega esquisita. No começo ela é mesmo. Ela é super esquisita. Se esconde no capuz, né? Tipo, tem uma curiosidade. Todos os atores foram convidados a frequentar, visitar os colégios, tal, pra fazer tipo um estudo, assim. Acho que o colégio típico do que eles estavam querendo representar. E a Ed, que faz a esquisitinha, ela foi a primeira meio que, tipo, eles até colocam assim, tipo, entrar no personagem, porque ela falou assim, não vou, tá ligado? Não vou. Ela recusou e não quero, minha personagem não faria isso. Exato. Uma coisa que eu achei legal também é que, assim, o casting foi muito bem feito. Todos eles, assim, a maioria deles tem realmente 17 anos, a faixa etária que é tratada lá. Mas tem 2 personagens que são mais velhos. O mais velho é o Bender, e ele tem 26 anos, cara. Caraca, não parece, cara. Não parece. E a Ellie, a que faz a esquisitinha, também ela tem 23 anos. E o resto é mais novo, tem 17 mesmo. E o Esteves também tem 23. Caraca. Eu tava vendo a foto, tipo assim, dos atores agora, né, em 2015. Comecei a ver, tipo, a Ellie também tá bem, envelheceu bem, até o Emílio Esteves envelheceu bem. Daí quando eu cheguei no Nelson, eu assim, caralho, velho, o cara envelheceu muito, né? Mas pensando bem, tipo, ele tinha 26 anos. Tá muito barbudo. Então ele era mais exatamente. Sim. Inclusive, acho que é o momento de dar a resposta da resposta. Na verdade, o que acontece? O filme inicialmente, né, que era por exigência dos produtores, inclusive, ele teria o John Cusack no papel do Bender. E aí foi o John Hughes que insistiu muito para que fosse outro ator, porque ele disse que o John Cusack não conseguia passar o ar de ameaçador que ele queria. Não conseguia passar aquele olhar ameaçador, não queria, né, enfim. O John Cusack tem uma cara de gente fina. Exatamente, ele não colaria muito, né? E o que eu li, que ele não tava encontrando o ator pra fazer o Bender, então ele colocou o Emílio Esteves no papel do Bender, mas depois que ele encontrou o ator, esqueci o nome dele, o cara... Jude Nelson. O Nelson, e daí
ele convenceu o Stevens a trocar de papel. Exato. Sim. Mas acho que já tinha passado pelo John Cusack, né? Acho que na época também ele não era famoso. Ele já era famoso, John Cusack? O John Cusack já tinha alguns filmes, né? Ele era um astro teen. Ele já fazia algumas coisas teen, exato. E aí foi a pergunta que eu fiz. Quando eu mandei as perguntas pro Andrew Meyer, eu perguntei assim, como foi essa troca de atores, e ele não respondeu. Tipo, ele simplesmente apagou a pergunta. Né? E aí eu acho que pode ter rolado. Por isso eu imagino que rolou algum tipo de estresse que até hoje ele não quer muito falar do assunto. Né? Isso. Porque imagino que tenham sido os produtores que falaram, bota o John Cusack porque ele vai dar grana pro filme, sabe? Exato. E aí o cara não aceitou. E a escolha do Jude Nelson também causou maior treta depois, né, nos bastidores da gravação. Que ele meio que, tipo, incorporou o personagem, aí ele ficava toda hora dando em cima da Patricinha lá, a Claire. Isso. Da Molly Ringwald. Tipo, nos bastidores mesmo. E aí o John Hughes ficava reclamando com ele, eles toda hora brigavam. Inclusive, o objetivo não era só ter um filme, né? Depois que os produtores estavam conversando junto com o John Hughes, o objetivo era ter a cada 10 anos uma sequência de continuação. Ah, legal. E isso não aconteceu por causa dessa briga que ficou com o Judd Nelson e com o John Hughes. Imagina fazendo agora, assim, tipo, eles velhões, seria sensacional, né, cara? Mas talvez seja tipo, sei lá, eles não aceitam o retorno do Friends, né? Tipo, por que eles não querem fazer um retorno do Friends? Porque foi naquela época, eu acho que por isso que talvez não façam, né? Tipo, agora não importa que como cresceu, entendeu? O 5 ia estar todos juntos numa mesma sala, cada seu celular, quietinho. Né? Bem provavelmente não estariam no mesmo grupo, né? Isso é uma bosta. Exato. Eu acho que assim, se bem feito, funcionaria tanto uma espécie de continuação, por exemplo, algum tipo de drama deles já como pais de alunos que passam por problemas parecidos com o que eles passaram, ou eles até repetindo o que os pais deles fizeram, uma coisa do tipo, e até mesmo um remake, assim, não acho que seria ruim, não acho que seja necessário, tipo, nossa, tem que fazer, não necessariamente seria algo ruim. Sim. Mas, ou então um filme só pra contar o que aconteceu com eles, assim, sei lá, o Nelson, o John Bender acabou virando também diretor de uma escola. Pode ser. Os pecados que ele já fez e, tipo, tá puto com os alunos, assim. Exato. Pode ser também. Mas, cara, tem outra também. A partir do momento que você tem esse pensamento, pô, a cada 10 anos vamos fazer e tal, você também precisa ter ali um pouco de sorte, né? Pra que o filme, ele emplaque. Porque, assim, primeiro, você precisa contar que o primeiro filme vai ser o sucesso que ele foi. E eu acho que o Clube dos 5, ele ganhou, talvez, um pouco mais de status, justamente pela nossa geração, né? Que é a geração que cresceu, que quando assistiu o filme, fazia parte daqueles jovens que estavam ali, que entendiam o sofrimento daqueles jovens e tal. E não era uma geração anterior ou mais nova, né? Então, assim, seria difícil de você pensar numa continuação por isso. E o outro fato é que a gente tem os atores que simplesmente desapareceram. Em 10 anos os caras desapareceram. A gente tem o próprio Emílio Esteves, o Jude Nelson e a Ally Sheedy, que fizeram, acho que um ano depois que eles lançaram o Clube dos 5, eles fizeram um filme que se chama O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, que é sobre amigos que são recém-formados e tal, e tipo, ali você tem 3 do Clube dos 5, e tipo, foi o último filme assim que teve com esse apelo adolescente e tal ali, que tipo, eles se encaixaram bem. Mas depois, o próprio Emílio Esteves, que tipo, ele tem esse charme, né, por ser um filho de um grande ator e tal, ele mesmo, tipo, não emplaca grandes filmes e tal. Qual foi o último filme que a gente viu do Jude Nelson, sabe? Tipo, não... Cara, sumiu. Acho que foi só essa meio da década de 80 e o Emílio Esteves, pelo menos Nós Somos Campeões aí, eu acho que era o nome do filme, que tinha no começo da 90, mas o resto realmente, essa era John Hughes mesmo, que eles fizeram o sucesso, mas o Clube dos 5, ele foi tão importante que você vê o ator, se você vê qualquer cena, se você ouvia a música, você na hora remete ao Breakfast Club, né? What was that? Eat my shorts. You just bought yourself another Saturday, mister. Oh, crushed. You just bought one more right there. Well, I'm free the Saturday after that. Beyond that, I'm gonna have to check my calendar. Good! Because it's gonna be filled. We'll keep going. You want another one?
Say the word. Just say the word. Instead of going to prison, you'll come here. Are you through? No. I'm doing society a favor. So? That's another one right now. I've got you for the rest of your natural-born life if you don't watch your step. You want another one? Yes. You got it. You got another one right there. That's another one, pal. Cut it out! O próprio diretor, né, o Paul Gleason, né, o ator, também já faleceu em 2006. Então, tipo, você tem poucos remanescentes daquela época e, assim, quem realmente viu eles, que teve esse impacto com eles, esse, sabe, teve seu coração amarrado ao filme, fomos nós, cara. E a gente tem essa sensação de que a gente é, de alguma forma, representado pelo filme, entendeu? Porque ele mostra muito do que era o pensamento daquela época, né? Mas só pra todo mundo entender, gente, todos eles ainda atuam. Sim, pequenas exato, produções de TV, nada muito... seriados, né? Seriados, né? Com pouca visibilidade. E o Anthony Michael Hall, depois do Clube dos Cinco, ele bombou, cara. Ele foi astro teen durante um tempão. Ele fazia muito filme. E até hoje ele é o que mais se destaca. Ele tá no elenco, não com um personagem muito importante, mas ele tá no elenco do Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele do Edmond Tesoura. Então ele faz séries importantes, faz um pouco mais importantes, assim. Então eles estão aí, assim. Eu pelo menos, eu vejo o Anthony Michael Hall um pouco mais velho e eu lembro do Piratas da Informática, que eu acho que é um filme bem legal. Tipo, ele foi o Bill Gates, mó legal, assim. Você já tinha comentado, já pra ver como é importante, tipo, como te marcou, né? Não, exatamente. E assim, quer dizer, nenhum deles virou um grande astro, mas todos estão trabalhando aí, beleza, entendeu? Tá, ninguém se matou drogado, tá tudo bem. Nenhum foi um fracasso total, assim. Exato. Mas é legal que até é até irônico, assim, mas o filme também tem essa coisa de mostrar quão efêmero é você se dar bem na escola, você ser o adorado da escola. No comecinho do filme, onde começa aparecendo cenas da escola, tipo, vazia, os corredores, os armários, aquele painel de troféus, e tem um momento que aparece um quadro que é o Homem do Ano, e tem uma foto de cada aluno representando um ano. E uma das fotos é o zelador, que ele foi o Homem do Ano de 69. Então, tipo assim, ele foi o cara mais popular daquele ano, tipo, na escola. Então ele é um cara que, né, pra escola ele foi super bem sucedido. Na vida profissional talvez não, mas assim, foi quão efêmero é isso, entendeu? Exato, é verdade, é interessante mesmo isso. E um easter egg no filme. Passa, tipo, um segundo do que mostra. Sim, acho que nem todo mundo repara, mas não deixa de ser também até tem muito a ver também com o tratamento que o diretor dá ao personagem do Bender, né? Sim. Do tipo, você é um loser, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo. E na verdade ele pode muito bem se tornar sei lá, uma pessoa importante, um profissional, ou mesmo que ele não seja, enfim, às vezes a gente tem uma noção de que pra você ser importante você precisa, sei lá, ganhar muito dinheiro e tal, ou mesmo ele se torne um bom pai, uma pessoa legal, com uma vida bacana e tal. Isso já prova que o diretor estaria errado. Ele questiona esses rótulos, entendeu? Tipo assim, o que é o Homem do Ano? O que é você ser o popular? O que é você ser o atleta? O que é você ser considerado a patricinha e tal? Só que assim, o rótulo não vem do jovem, entendeu? Tipo, ele não fala assim, ok, eu me adapto pra entrar num determinado grupo, mas eu não sou a representação de todos os atletas. Então esse rótulo, quem dá são as pessoas que estão de fora, são as autoridades, são os mais velhos, né? E isso, cara, tipo, todo jovem que assiste isso se identifica, pelo menos na nossa época, né? Hoje em dia eu não sei. Não, exato. Eu até queria fazer um experimento, assim, sabe? Colocar pra alguém jovem assistir, assim, atualmente, e ver aí o que você acha, sabe? Pra mim, sendo bem sincero, eu acho que o Clube dos Cinco, ele é um filme que devia ser passado nas escolas ainda hoje. Mas será que ia ter a mesma importância que teve pra gente? Ou se gera a mesma empatia, né, cara? Olha, eu realmente não sei, mas eu acho que ele é um filme que te faz pensar muito, sabe? Então eu acho que vale pelo menos por uma tentativa. Não tem muito contato com pessoas na época da
da escola, eu só tenho uma irmãzinha que tá nessa época. Mas eu vejo, assim, essa geração online, digamos assim, eu não sei se elas eu não sei quanto aos Estados Unidos, mas parece que aqui no Brasil, elas não se separam tanto em panelinhas. Parece que todas elas têm um pensamento uniforme, sabe, assim? É tudo a mesma coisa, elas gostam das mesmas, todas gostam das mesmas coisas, todas querem postar no Facebook ou ficar em foto no Instagram, assim, elas não têm muito individualidade. Então, seria até interessante passar um filme como o Clube dos 5 nas escolas, até pra mostrar como que era essa questão de nichos, né? Porque aqui no Brasil, não tinha assim, eles são os esportistas, porque educação física todo mundo faz junto. Não tem essa questão do baile ou da cheerleader, o Glee Club, Henrique, o Clube do Xadrez. Eu acho que é uma coisa mais velada, porque tem. Eu não concordo, eu acho que é o contrário, na verdade. Antigamente existiam mais clãs, né? Mais grupos bem definidos. Então, tipo, tinha o grupo do... Eu tô falando aqui no Brasil, na minha época de escola, quando eu era jovem. Já se vão 40 anos, hein? Old, né? Cara, eu tô com o quê? 33, né? Já tá um tempinho. Quando eu tinha, 15, 17 anos, na escola tinha, assim, grupos bem definidos. Era assim, os CDFs, tinha o pessoal do fundão, que, tipo, só ficava aloprando, eram os rebeldes, tinha os pagodeiros, tinha os roqueiros, e era muito bem dividido. E todo mundo que participava de determinado grupo gostava das mesmas coisas. Então os metaleiros ouviam as mesmas coisas. Hoje, eu acho que é uma coisa muito mais individual. Então, assim, a juventude hoje, por mais que você esteja, tipo, um grupinho, tipo, tem um pouco de afinidade, mas, sei lá, 5 pessoas juntas, elas não assistem as mesmas coisas, elas não ouvem as mesmas bandas. Porque é muito mais fácil você encontrar as coisas que você gosta, sabe? Elas não leem as mesmas coisas, os mesmos sites. As informações estão muito mais à mão, então cada um escolhe o que quer, sem depender do grupo. Dessa forma que eu vejo, assim, sabe? Mas ainda existe a necessidade de você se sentir aceito, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso sim, o momento em que eles discutem no filme, assim, do tipo, amanhã na segunda-feira a gente vai se conversar, não vai? Como que vai ser, né? Ela fala assim, vou ser sincera, não vou falar com você, porque imagina o que as minhas amiguinhas vão pensar se eu virar pro nerd e bater um papo com você, né? Então, assim, rola essa tensão entre eles. Eu acho que, querendo ou não, isso acontece porque eles precisam se sentir aceitos dentro do grupo do qual eles já fazem parte. Não tem como você, depois de um tempo, você não sai mais, né? Tipo, se eu sou da turma dos nerds, eu não posso querer fazer futebol do dia pra noite. Exato. Eu sou da turma dos nerds e pronto. Então eu preciso me sentir aceito naquele grupo. Eu acho que hoje talvez você tenha isso tudo muito mais pulverizado, mas ainda assim as pessoas sentem necessidade de serem aceitas. Então, se pra eu ser aceito entre a turma da minha escola ou da faculdade ou sei lá de onde, eu preciso de repente, sei lá, ouvir tal tipo de música, mesmo que eu não curta tanto, eu vou me inteirar, eu vou participar disso pra poder me sentir nesse grupo, entendeu? Exato. Claro que as relações são outras, porque hoje em dia com rede social você interage de maneira diferente, mas ainda assim você tem uma base que é a mesma, que é me sentir parte de um grupo, eu preciso disso, entendeu? E tem outra característica que eu acho que é importante, que é a questão justamente de gerações, né? A gente tá falando de um filme que é de uma geração atrás dos jovens de hoje. E aí a gente percebe justamente a mudança de postura, né? Hoje a gente classifica lá, tinha a geração X, agora a geração Y, estamos chegando na geração Z agora, exato. Ou então, geração assim, Neymar, né? Que eu já ouvi muita gente falar que é a geração Neymar. Mas assim, a gente tinha hoje a gente tem essas classificações. E uma das questões que é colocadas na mesa quando você vai estudar essas gerações é justamente a pressão e a influência que os pais tinham em cima daquele jovem. Eu acho que isso o filme deixa bastante claro. Porque assim, a nossa geração, que é uma geração que é classificada lá como a geração Y, é uma geração que já busca um pouco mais do prazer, né? De fazer algo pelo prazer de eu estou me sentindo bem com aquilo, se desliga um pouco daquela influência de que eu tenho que fazer
porque eu faço parte de uma linha de pensamento dentro da minha família, ou enfim. Então a gente já busca um pouco mais isso. A próxima geração, que é a geração que tá atrás da nossa agora, que tá chegando, que é essa geração Z, já dizem que, já tem teorias que falam que a geração Z é de geração Zen, que é uma geração que busca muito mais o seu bem-estar, características assim, de vai buscar a felicidade interior. Então são pessoas que vão focar muito mais no que elas querem fazer, completamente independente do que os outros vão dizer. É geração de boas. De boas. Rafael tá ouvindo muito Gaspareta. Você tá lendo muito livro de autoajuda, filho. E essa geração que a gente vê no Clube dos 5, que seria a geração X, né? É uma geração completamente pautada pela influência dos pais. E a gente vê isso de uma forma clara dentro do filme, né? Eu acho que um personagem bastante icônico pro filme, e que ele é o personagem que deixa a gente com muito mais dúvidas sobre o porquê que ele tá ali, é o Brian, que é o nerd. Então você olha e fala, meu, tem um nerd ali, por que esse cara foi suspenso, né? Ele tá fazendo aqui, né? Exato. E aí, conforme você vai entendendo o filme, você percebe que ele tinha uma pressão nos ombros que era justamente a influência dos pais ali. Os pais exigiam dele um desempenho escolar que era quase que desumano, né? Inclusive, quem faz o papel do pai do Brian é o próprio John Hughes, né? Então, tipo, ele aparece nos segundos finais do filme lá, mas você tem isso, sabe, essa característica de geração. Eu acho que o Brian, ele sintetiza de uma forma bem clara isso. Agora, se você for olhar todos os personagens, e o filme ele tem esse tom de formas diferentes, mas ele passa pelo mesmo discurso de todos, que é a educação, principalmente a educação dentro de casa, né? Porque todos que estão ali, por mais que eles tenham algum desvio de caráter, por exemplo, como é o caso do Bender, ou que eles estejam ali de uma forma quase que sem querer, como era o caso do Brian, você vê que todos eles passam por estresse dentro de casa. De algum momento a educação familiar falhou com eles ali para que eles estivessem ali dentro. Sim, e é sempre, em todos os casos, por mais diferentes que sejam, sempre tem a ver com o fato de que eles não ouvem, né? Tipo, os pais não ouvem os filhos. Sim, então, no caso da Alison, tipo, os pais não ouvem, não falam e não estão nem aí. No caso dos outros, da maioria, eles só falam de alguma forma, só proferem em direção e nunca param pra escutar, entendeu? Eu acho que, pra mim, assim, essa é a grande mensagem do filme. É tipo, assim, a mensagem pros adultos é essa, tipo, ouça o que essas pessoas têm a dizer, entendeu? Elas sabem o que elas estão passando. Elas sabem, elas têm poder de voz, entendeu? Isso eu acho que é pra mim a mensagem mais forte que tem. E tem a ver com isso mesmo, porque os pais de todos eles simplesmente não ouvem os filhos. Eles seguem determinados padrões, eles projetam nos filhos aquilo que eles gostariam pra eles, entendeu? Exato. Então, uma das cenas que eu mais gosto do filme é quando o Bender vai tirar um sarro do Brian. E daí ele fica, eu vou imitar aqui como que é a sua família. Aí ele fica lá fazendo o pai, fazendo a mãe, fazendo ele, fazendo não sei o quê. Aí daqui a pouco o Andrew chega pra ele e fala, tá bom, como é que é na sua casa? E aí, cara, ele se expõe de uma maneira que ele se fere, sabe? Ele é colocado numa ratoeira ali, entendeu? Não, e eu acho a trilha sonora nessa hora genial, porque ela dá genial. Ela vem tipo um negócio muito forte assim, e você fica meio tenso, o que tá acontecendo, meu Deus do céu, como é que esse cara sofre isso, sabe? Exatamente. Eu forte, reparei também nisso. A trilha sonora nesse momento, ela é muito boa em muita coisa, mas nesse momento ela é muito boa, porque ela traz uma tensão, e aí tem um momento que ele termina e ela dá uma cortada, assim, né? Um tum, assim. E que é pra você sentir esse baque. Acho que é uma porrada, né? E acreditar piamente. E aí, junto com o Jude Nelson, que faz muito bem, né? Assim, na minha opinião, é o melhor ator que tem no filme, né? Assim, ele manda muito, com uma verdade muito forte, né? Então, isso é muito interessante mesmo. Eu até acho um pouco difícil, Dani, falar que ele é o melhor ator, porque, na verdade, ele tem o personagem mais controverso, entendeu? Então, tipo, a gente não sabe. Por exemplo, o Emílio Esteves estava sendo cotado pra fazer o Bender. Então, a gente não sabe se o Emílio Esteves ele era bom o suficiente pra fazer o Bender, ou se, de repente, só o Jude Nelson com
sabe, o jeito dele, ou a fisionomia dele, entendeu? Sim, encarnou eu de uma maneira melhor o personagem ali. Mas se o John Hughes escolheu ele... O Emílio Esteves, ele tem aquela cara meio de assustadão, né? Assim. Que puxou do pai dele, diga-se de passagem. Porque ele é igual o pai dele. Não, uma coisa que Esteves, ele não mudou, meu Deus do céu. O cara é a mesma pessoa, só engordou. Me irritou isso, cara. A pessoa é a mesma. É mesma. É verdade, cara. Ele é o que menos mudou, realmente. Agora, a gente tem também justamente esse personagem do Emílio Esteves, o Andrew, e ele também passa pela mesma pressão dos pais, né? É interessante isso, porque no caso dele, enquanto você tem... São dois personagens ali, o Brian e o Andrew, eles têm estímulos iguais dos pais, mas em áreas diferentes, né? Porque enquanto o pai do Brian insiste para que ele seja um sucesso intelectual, o pai do Andrew exige que ele seja um sucesso físico, né? Tipo, e aí você pra tem garantir o sucesso dele na faculdade e tal, porque nos Estados Unidos tem essa cultura, né? Tipo, se você vai bem no esporte, na escola, você já garante automaticamente, como fala, o patrocínio da sua universidade, né? Porque a universidade lá é muito cara. Sim, e a famosa bolsa de estudos, ela é para esses dois casos, né? Pra quem é muito inteligente, faz uma prova muito boa, etc. Ou pra quem pratica esporte, né? E é muito interessante até, já que o Rafa tava comentando de gerações, né? Geração X, geração whatever. A geração, vamos pegar assim, que seria a geração X, né, do pessoal desse clube dos 5, ela foi muito pautada nessa coisa do crescer, trabalhar muito e ganhar pra só quando você se aposentar, você ter lá o seu... poder curtir a vida de alguma forma. Ela é muito pautada por conta da geração anterior que viveu a Segunda Guerra Mundial, que viveu as incertezas, né? Guerra Fria, etc. Mas, e eles já estão 85 e tal. Assim, já é a primeira geração que tá num ambiente um pouco bem mais estável e que essa é, assim, tipo, os pais não tiveram essa oportunidade porque eles viveram num mundo muito instável e finalmente eles podem projetar nos filhos essa coisa da vida estável que todo mundo sonhava na época, que é o tipo, eu preciso passar na faculdade, encontrar um bom emprego, fazer carreira 50 anos na mesma empresa, sair aposentado e aí sim eu vou poder colocar o meu pé em cima da lareira e relaxar e falar assim, vivi uma vida plena, entendeu? Esse era o conceito que essa geração carregou muito tempo, e eu acho que é muito interessante justamente porque o Clube dos 5 representa isso muito bem. Tipo, assim como toda boa obra de arte, ele representa o seu tempo, então ele funciona até como um microcosmo no qual você pode estudar mesmo, assim, essa geração. É como eles tinham que viver, que tipo de pressão eles sofriam, entendeu? Exato. Se você fosse fazer, vamos supor, né, claro, só pra gente fazer um exercício, um remake que se passa nos dias de hoje, tipo um Clube dos 5 em 2015, você vai ter outras questões, porque a pressão, a falta de pressão, de repente, né, em vez de depressão, ou as questões são outras, né, enfim, o tipo de relação com os pais, o tipo de relação com o mundo é outro completamente diferente, né, então assim, eu acho que é legal da gente pensar nisso, nesse filme como esse microcosmo, e até desse embate de gerações, a geração X, que são eles, ou os baby boomers seriam os pais deles, né, exatamente. What in God's name is going on in here? What was that ruckus? What ruckus? I was just in my office and I heard a ruckus. Could you describe the ruckus, sir? Watch your tongue, young man. Watch it. What is this? What is that? What is that? What is that noise? What noise? Really, sir, there wasn't any noise. That noise? Was that the noise that you're talking about? No, it wasn't. That was not the noise I was talking. A gente tem um conflito bem diagnosticado, né, no filme, que é o diretor, o Vernon, né, que o pessoal chama ele de Dick. É Richard, apelido de Dick seria apelido de Richard, exato. Mas ele... Não, seria zoar, Rich, né? Seria Rich. Não, Dick é um típico apelido de Richard, em inglês. Entendi. Mas é obviamente que o Bender chama ele de Dick como, tipo, pra soar irônico, e porque Dick também significa idiota, né? Assim, sim. Babaca, uma coisa assim. Ou pinto. Ou pinto, O famoso dickhead, né? Também muito fala.
Seu imbecil, fala dickhead. Sim, aliás, aliás, esse filme tem muita expressão que acho que não se usa mais se alguém for assistir em inglês, né, se for legendado, e prestar atenção no que eles falam em inglês, tem umas expressões que acho que não são mais usadas. Tipo, eat my shorts. My shorts. Não, e tem outras, eu não vou lembrar agora, mas tem um monte de expressão que, tipo, meu, assim, eu que dou aula de inglês, eu ficava assim, puta que pariu, eu precisava ter um dicionário aqui, porque tá foda. Bom, mas aí a gente tem esse conflito bem delineado, né, entre o diretor, o Richard, e o Bender, né? E ali é também outro ponto interessante do filme, porque o Richard, o diretor Richard, ele representa justamente esse aspecto de autoridade e tal. E o Bender, ele é justamente o contraponto disso, né? Ele é a anarquia, ele é o revoltado, ele é o cara que quer causar, que quer quebrar com o sistema e tal, mas de repente o sistema vem com a mão pesada de autoridade ali e tal, e abafa aquilo que seria a revolta, né? Uma revolução ali, né? Então você tem esse conflito de uma forma muito clara ali entre os dois. O diálogo deles, eu acho que talvez seja um dos diálogos mais fortes, né? Quando o Richard coloca o Bender naquele quartinho, e ali eles têm um diálogo de quase tipo, os dois quase que se expondo, mas aí o Bender, como ele tá sozinho, ele não pode aparecer pros outros alunos e tal, você vê um Bender muito mais acuado, muito mais, sabe, sem saber o que fazer, sem ter aquelas respostas afiadas que ele tinha e tal. Vocês percebem isso também nessa cena? Não, porque acho que ele tá muito acuado, né? Ele não tem meio como conseguir uma resposta, porque ele tá numa situação que, se ele falar alguma coisa ali, ele pode se ferrar mais do que ele já tá, né? Exato, e é o ponto do diretor pegar e falar, meu, levanta aí, vamos resolver esse negócio. Tipo, o cara falou, cara, eu cheguei num ponto que, sabe, não tenho mais o que fazer. E aí você vê ele de uma forma completamente acuada, e eu acho interessante essas relações entre eles, até porque isso acaba se desenvolvendo em relacionamentos futuros mesmo, né, que você vai vendo ali. O próprio Bender com o diretor, você percebe que eles têm um problema que já é de longa data, quer dizer, o Bender frequenta aquela turma já faz um tempo, e o diretor também já tá de saco cheio dele ali, né? Sim. E aí entra também uma questão que é do tipo, assim, entra, enfim, duas temáticas, vamos dizer assim. Uma delas é o conceito de você fazer um mesmo castigo que não dá certo, né? Tipo, vou botar um aluno numa sala e deixar ele lá sentado. Assim, é uma forma de questionar também, né? Tipo, pra que serve isso? O que isso adianta? Como que isso vai ensinar pra ele alguma coisa, né? Já que a escola quer tanto ensinar ele a se comportar, etc. E tem outro tema que tem a ver com isso, que é uma coisa que é bem americano isso, né? Uhum. A privação da liberdade. Os Estados Unidos são uma sociedade muito pautada nessa coisa do um país livre. Você faz o que você quiser, você pode fazer de tudo. Privar essa liberdade é algo que culturalmente é muito mais forte do que, por exemplo, no Brasil. Não que no Brasil você não tenha liberdade, e não que no Brasil você ficar preso seja algo bom, mas o peso de privar a liberdade é muito maior nos Estados Unidos. Tem assim, às vezes você vê em algum filme, seriado, tem alguma cena específica que o cara sai de casa, vai de roupão comprar, tipo, bebida na lojinha e volta pra casa, sabe? Aqui no Brasil, sei lá, ia dar um atentado violento ao pudor, alguma coisa assim, o cara sempre de pijama. Nos Estados Unidos, não. Lá é assim, a sua liberdade termina onde começa a do outro. Então, tipo, qual que é o problema? O que você tá afetando o outro se você for, tipo, com roupão, mas com pijama, não só de cueca, não com roupa de baixo? Nada. Não então com você pingolim aparecendo. É, exatamente. Então você pode fazer, entendeu? Pingolim, velho. Pingolim. Esse é um termo também de 85, é isso. É. Cara, inclusive, enquanto vocês foram falando, eu me liguei aqui, ó. O Beto falou que ele seria o sexto personagem, ele seria o galanteador, olha aí. Porque não tinha esse personagem. Ele falou que ele seria amigo do nerd, faria amizade com o rebelde pra tentar chegar na excluída. Tipo, o Beto ia ser o cara... O Beto ia ser o cara que ia ficar amigo de todo mundo ali, sabe? Charmosão.
Mas na verdade, os caras se deram bem. Tipo, o atleta e o Bender pegaram as menininhas, né? O atleta pegou a esquisitinha, que depois rolou um extreme makeover nela, né? A Patricinha deu um penteado pra ela, não sei o que, daí ela ficou parecendo a Hermione. Pimp My Weird, né? Pimp My Weird. Nossa senhora. E o Bender deu um beijinho na Patricinha, né? E quem que sobrou? O nerd, cara, ele tá condenado a viver na friend zone. Só que ele não é bem um nerd de quadrinhos, ele é mais o CDF mesmo, né? O cara dos estudos, né? Não, o que sobrou pra ele foi fazer a redação. Fazer a redação pra todo mundo. Aliás... E assinou como Clube dos 5. Exato. Todo mundo espectador sozinho. Mas é importante isso, assim, é interessante a pensar nisso, né? Porque, assim, a partir do momento que o filme termina desse jeito, ele mantém todo mundo nos quadradinhos, né? O filme, de uma certa forma, ele não desconstrói, ele desconstrói o unitário, tipo, cada pessoa que tá lá, que tem seus sentimentos, etc. Mas ele não desconstrói esses grupos, porque ele mantém, né? E ainda cria esses romances, assim. E realmente, assim, não precisaria, né, eu acho, desses romances. Acho que foi mais comercial isso aí. De rolar beijinho. Aliás, eu acho muito tosco que eles dão beijinho na frente do carro dos pais e tá tudo bem. Cara, isso foi ridículo. O final é bem forçado, né? Sei lá, sabe? O rebelde e a princesinha, né? A Patricinha. Exato. Cara, mas assim, eles não desconstroem os grupos, mas assim, cada um leva um pouco do outro, né? E nenhum deles é mais o mesmo. Exato. Exatamente. Porém, o que eu acho eles não têm o poder de mudar a sociedade. Sim, Não, o que eu acho sobre essa questão de desconstrução do grupo em si, eu acho que o objetivo do filme é manter isso mesmo, porque, como eles falam, que na segunda-feira ninguém vai se falar, entendeu? Então o grupo vão continuar ali, feliz, querendo as pessoas ou não, entendeu? Exato. Não, é claramente assim, eles são transformados de alguma maneira, em alguma camada ali deles há uma transformação, porque eles enxergam ao decorrer dos diálogos, eles percebem que eles fazem parte de um mesmo movimento, que eles fazem parte de uma mesma atitude ali. Então eles identificam coisas em comuns, por mais que eles estejam em tribos diferentes, entendeu? E isso de uma maneira faz com que eles cresçam como pessoas e tal. Agora, isso não é forte o suficiente para que eles sofram uma mutação completa ao ponto de ignorar toda essa cultura e toda essa, sabe, tudo isso que a escola exige deles de alguma maneira. Então, assim, na segunda-feira, provavelmente eles voltam a fazer parte das mesmas tribos, com as mesmas atitudes, porém, em casa, provavelmente, sozinhos, quando eles estiverem ali, sabe, na deles mesmo, eles vão conseguir refletir sobre outras coisas. Eu acho uma passagem também muito boa, justamente quando o Andrew revela o que ele fez para ele estar ali naquele clube dos 5, né? Quando ele fala justamente do bullying que ele fez e você vê no Andrew aquele arrependimento de, tipo, ele perceber que ele foi completamente consumido pela tribo, pelo grupo, e que ele sofreu a influência do pai dele ali, e ele fez mal a um outro ser humano ao ponto do cara, sabe, ser totalmente humilhado, e aí ele percebe o quão lixo como ser humano ele estava se tornando. E esse diálogo, ele é muito feliz nisso, porque ele começa com a Ellison, né, que é a esquisitinha lá e tal, afirmando que o Andrew, apesar de ser o atleta e tal, ele não pensa por ele mesmo. Então o diálogo já começa por aí. E ele, como pessoa, assume que sim, eu não penso por mim mesmo. E eu entrei aqui por conta disso. Então tipo, você percebe essa transformação. Talvez se eles não tivessem ido nessa suspensão, se eles não tivessem encontrado os outros ali, se cada um deles não tivesse exposto de uma maneira muito sensível entre eles ali os seus pontos fracos, talvez ele não tomasse consciência disso que ele tenha feito, entendeu? Do que foi que ele fez para chegar até ali. Porque a tribo ia consumir ele de novo, sabe? Ele sentiu arrependimento,
mas na segunda-feira, se ele não tivesse tido esse contato com os outros, na segunda-feira ele podia chegar um pouco chateado ali e tal, ia vir uns amiguinhos, bater nas costas, não sei o que, dar uma risada do cara lá que ele zoou e tal, e pronto, bola pra frente. Eu acho assim, o arrependimento rolaria, mas não com aquele peso, né? Exato, não com aquela importância que ele dá, justamente porque ele conheceu outras pessoas, ele criou empatia com pessoas diferentes dele, e é quando você faz isso, é quando você entra em contato com quem é diferente de você, que você compreende todos os outros ao seu redor, né? Que você, e principalmente sim, entende a si mesmo, isso é muito legal. Aí a gente pode falar da música, né? Que tem tudo a ver com esse tema. Sim, a música é o resumo do filme, né? É exatamente isso, né? Tipo, você vai lembrar de mim, você lembrará de mim, e no final tem os trechos, né, que fala assim, quando você estiver seguindo, tá, você vai chamar pelo meu nome e você vai continuar andando, sabe? Tipo, você vai me ignorar ou você vai lembrar de mim, e tem vários trechos que meio que contam um pouco do filme, assim, na música. E essa música foi meio que encomendada, né? O John Hughes, na verdade, é que Billy Idol cantasse, só que o Billy Idol não topou a parada. E daí foi o Simple Minds que fez e, tipo, virou o maior hit da banda. Assim. Exatamente. E começa e termina com a música, né? Isso que é foda. Exato. Ela acaba sendo realmente um resumo por isso também, né? Que ela dá o tom do começo e ela fecha a história. Isso é genial também. Sim, e tem músicas muito boas no meio, que tem letras que fazem menção também ao que eles são, a juventude, também é interessante. Né? As próprias trilha mesmo, né? Como o Cláudio tava falando aqui pra gente, quando o Bender tá lá expondo a situação dele dentro de casa e tal, essa trilha crescente, né, que ela vem acompanhando a revolta, então ela vem pra ela dá um soco no estômago mesmo de quem tá assistindo, né? Você entende o drama, o peso daquilo ali. E tem uma outra questão que a gente tava falando dos relacionamentos, é bem estereotipado também, né? E bem clichê. Você pegar e falar, o esportista vai ficar com a esquisita, ou a patricinha vai correr atrás do rebelde, né? Eu acho isso bem clichê mesmo, né? Tipo, a patricinha se interessa. E desde o começo do filme, tem um certo interesse, né? Entre ela e ele, né? Deles ainda faz mais sentido, né? Sim. Porque rola uma espécie de tensão agora entre o Andrew, né, que é o Andrew o e esportista. a Ellison, e não faz o menor sentido. Não tem nada a ver. Esse realmente ela parece penteadinha, ele isso foi bem bobo. E é uma forma, inclusive, de você, tipo, fechar o filme de uma forma que passa uma mensagem, inclusive, contrária ao que o filme vinha falando antes, né? Porque a partir do momento que a Ellison é a excluída, é a revoltada, é a maluca, é a que tá ali, tipo, representando tudo isso, ela passa a ser, entre aspas, normal, ela se veste de uma maneira normal, aí ela ganha a atenção e o interesse de outras pessoas, tipo, sabe, foi uma forma, tipo, contraditória ao discurso que o filme tava tendo, né? Eu também acho. É verdade. Falando sobre, voltando à questão da trilha sonora, tem um momento muito interessante, a parte, tipo, acho que o filme dá aquela grande virada, que é quando eles estão ali, eles já estão conversando mais com uma interação maior, né? E tem aquela cena da dança, né? Que chama bastante atenção. E eu acho sensacional a música que toca naquela hora, que o nome da música é We Are Not Alone, que é o momento de libertação deles, né? Exato. Principalmente do Andrew, que é ele... Eles já tinham fumado uma maconhazinha, né? E eles já tinham sentado, conversado, chorado, todo mundo meio que... É o momento de libertação. Eu acho fantástico, o nome da música tudo a ver com a situação. Exato, não, e mesmo isso, né, igual agora o Henrique lembrou, né, o momento em que eles vão lá, que eles fumam lá o baseadinho ali e tal, é realmente um momento que eles se libertam, e a partir daquele ponto do filme, você tem uma conexão muito mais intensa entre eles por isso também, né, porque parece que antes disso, eles ainda estavam ali meio que fazendo um tipo, eles ainda estavam de uma certa forma se preservando e tal, mas a partir daquele momento, é realmente um momento em que eles, não, agora é a hora, sabe, da gente se mostrar, a gente colocar aqui quais que são os nossos traumas, de onde que a gente veio, quais que são os problemas e tal, tipo, vamos resolver esse negócio aqui. Né? Mas eu sei que eu achei meio esquisito, assim, a primeira vez que eu vi, eu falei, como eles fumaram um baseado e estão tudo louco dançando, não faz sentido, né? Então tinha que ser sei lá, um pop eles cheirar lá pra ficar doidão, né? Porque, sei lá, é uma questão de
questão de efeitos. Acho que o John Hughes não estudou os efeitos das drogas. Não, brincadeira. Mas, só pra citar, né, a entrevista que a gente fez com o Andrew Meyer, eu até questionei sobre o uso, né, porque assim, na década de 80, quando o filme foi feito, era um pouco mais liberal, não se preocupava muito, né, em mostrar pessoas fumando ou não pra crianças. E hoje isso é super controlado, né, assim, tanto mercadologicamente falando, assim, do tipo, não vamos fazer isso porque vai dar um rated, né, no filme, o filme vai ser pra pessoas mais velhas, vai perder público, etc. Quanto até por influência dessa coisa do politicamente correto, de não pode mostrar fumando, etc. E ele falou que acha que isso não mudaria porque agora a maconha tá liberada, né, tipo, não nos Estados Unidos todos, mas em alguns estados dos Estados Unidos você já compra, né, já tem maconha legalizada e tudo mais. Eu achei muito errada essa resposta dele, porque eu acho que um Clube dos 5 produzido nos dias de hoje justamente não teria essa cena. Eles adaptariam de alguma forma. Por exemplo, você não passa mais esse Clube dos 5 na sessão da tarde, né? Exato. Tipo, não passa, não tem como, porque tem gente fumando maconha, tem palavrão, né? Mesmo que na versão dublada deu uma minimizada. Enfim, ele não cabe tanto. Não faz sentido você cortar a cena da maconha, porque perde completamente o sentido do filme. Então, não faz, mas o que eu tô falando eu acho que nessas horas faz falta um pouco dessa despreocupação que existe, dessa maneira despreocupada que os filmes da década de 80 tinham, de mostrar sem muito medo gente fumando maconha, ou, sei lá, tinha gente fumando cigarro, etc. Não existia tanto receio, e hoje tem uma espécie de tabu que se cria de que não pode, principalmente quando você faz um produto pra adolescente, né, pra criança. Porque é difícil falar de anos 80, porque nos 80 podia tudo, né, era muito bizarro. Era muito bizarro, cara. Anos 80 não tem como comparar. Não tinha cinto de segurança, não tinha nada. Aliás, tem uma maneira bem ilustrativa de comparar. É você assistir o primeiro Robocop e o que foi feito agora pelo Zé Padilha. Aí você vai entender muito bem a diferença dos anos 80 pra hoje. Ou então você assiste um programa da Xuxa dos anos 80 e o programa da Xuxa hoje. Daí você vai entender o que é o uniforme que a Xuxa usava, quase pelada. Exato. Ela batendo no dengue. Isso. Você vai entender por que ela era a alegria dos baixinhos. Era maravilhoso. Oh, meu Deus. Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions. But what we found out is that each one of us is a brain. And an athlete. And a basket case. A princess. And a criminal. Does that answer your question? Sincerely yours, The Breakfast Club. Pra gente finalizar esse papo, vamos dar as notas pra esse filme de 0 a 5, podendo ser notas quebradas, né? Vamos classificar como o Clube dos 5 tocou nossos corações depois de 30 anos de filme, né? Então vamos começar aqui com o convidado inédito, né? A primeira vez que tá participando aqui. Vamos começar com ele, porque a gente sempre gosta de colocar o convidado numa situação constrangedora. Então, Cláudio, me dá uma nota de 0 a 5. O que você achou de Clube dos 5 e por quê, né? A minha nota vai ser 5. Legal. Não, considerando que o Clube dos 5 tem probleminhas, a gente não pode tirar isso da cabeça. Não é um filme perfeito, não sei se existe algum filme perfeito, mas um dia pode ser que seja inventado ainda. Mas o Clube dos 5 não tá solto de falhas, mas acho que essas falhas são muito mais relevadas por o tanto que o filme passa em você, o tanto que o filme toca, né? Em cada um. Eu acho que ele é um filme que ele é da década de 30 anos, mas acho que ele, ao mesmo tempo, pode ser visto como tão atual, que é um filme que pode tocar qualquer um, qualquer momento. Eu acho que é simplesmente um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, então acho que não tá longe pra gente pensar Clube dos 5 atualmente. Fez o seu caráter. De certa forma.
Legal, cara. Acho que é bem por aí mesmo. Henrique, e você, hein? De 0 a 5 claquetes, qual que é a nota que você vai dar pra Clube dos 5? Vou dar um quase 5. Vou dar 4,5 aqui no Clube dos 5. É um filme que eu gosto muito. Tipo, ele é de 85, é o ano que eu nasci. E 85 é um ano que teve muito filme bom. Clube dos 5, De Volta para o Futuro 1, Rambo 2 também é de 85. Teve bastante coisa legal. Esse meio ponto que eu vou tirar é por 2 aspectos que a gente comentou aqui. O lance lá do Vernon, lá do diretor, que realmente, eu acho que ele acaba não sendo muito bem explorado. Ele tem essa questão meio depressiva que a gente falou de cara solitário, mas não compra. Pra mim ele é simplesmente filho da puta por ser filho da puta, sabe? E o lance que você falou muito bem, Rafa, do romancezinho lá que eles empurram do Andrew com a Alison no final, tipo, só porque ela deu uma arrumadinha, eles ficam juntos. Eu achei que o Bender com a Claire, porra, ficou mais parecido, porque desde o começo ele ficava cutucando, provocando, né? E sempre tem aquele fascínio das garotas gostarem dos bad boys, né? Sempre falam, né? As moças, elas casam com o cara bonzinho, mas elas gostam de farrear com o cara bad boy, né? Então esse lance do Andrew Carlson também não... Desde sempre que eu assisto, nunca... Eu sempre ignoro até essa parte, sabe? Mas é um filme que pra mim sempre foi muito importante por conta dessa questão da escola, dos grupinhos, de ver que a gente consegue se adaptar. Isso eu vi muito no terceiro colegial também, que foi o último ano da escola e que o Rafa estudou comigo. A gente não era bem uma panelinha só, a gente tinha amizade com todo mundo, né? A gente chegou numa maturidade, assim. Eu aproveitei bem, então eu me sinto, assim, como... Eu consigo me imaginar naquele grupinho, naquele dia da detenção, assim. Eu queria ter vivido aquilo com eles, assim, sabe? Apesar de que você era sempre quadradinho e nunca ia pra detenção, né? Não. O Henrique era aquele nerd com medo. Você nunca explodiu o seu armário com um sinalizador, né? Nem colei a bunda de ninguém na cadeira. Betão, e você, hein? 0 a 5, uma nota pro Clube dos 5. Eu gosto muito do filme, no modo geral, assim, tudo mesmo. Até a questão do diretor que vocês levantaram aí não me incomoda. Mas eu vou dar 4,5, porque simplesmente por causa do fim, que não me agrada tanto. Eu acho que o romancezinho deles não faz sentido. Eu até acho que poderia, assim, mostrar o interesse deles um com o outro, mas, tipo assim, terminar com um beijinho e tal, eu acho bobo. E eu acho que o filme deveria terminar quando eles estão saindo da escola, eles passam pelo corredor, encontram o zelador e eles se despedem do zelador e falam assim, até mais. Daí o zelador pergunta pro Nelson lá, a gente se vê sábado. Ele provavelmente sim, e vai embora sorrindo. Exato. Entrava na tela preta, velho. Era esse é o fim do filme, cara. Pra mim, o filme acaba aí. Por isso que seria legal, seria interessante, concordo. Mas aí não ia aparecer o John Hughes pegando o filho no final e ele precisava atuar. Ele precisava dar uma de Hitchcock, né? Mas tem no começo, não tem no começo? Não, no começo quem deixa é a mãe, né, do Andrew, né? Inclusive, a mãe e o filho Brian. Então, realmente, a mãe e o irmão do Anthony Mackie também. É a mãe de verdade, né? Mãe e irmã. Isso eu já tinha visto também. Cara, a mãe, tipo, provavelmente ela deve ser atriz, porque ela atuou bem. Pô, assim. ela falou 3 frases. Não, cara, mas eu li isso, assim, caralho, deixa eu ver a mãe dele atuando. E, cara, tipo, não ficou aquela coisa com vergonha alheia, assim, sabe? Ficou, a cena foi boa. Então, por isso que eu dou 4,5, assim. Mas se eu fosse dar uma nota pra obra do John Hughes, eu acho que daí daria 5, até mais. Sem dúvida, Clube dos 5 é um filme que eu gosto mais do que Curtindo a Vida Doidado. Sim, eu também. Ele é mais filosofal, assim, né? Do que ele é mais pesado, né? Eu acho mais gostoso de assistir até. Curtindo a Vida Doidada, ele é muito legal, mas é aquela coisa muito doida, né? Do Ferris Bueller lá. Mas posso falar uma coisa, cara? O Curtindo a Vida Doidada é super valorizado. Porque eu já assisti várias vezes. Tipo, olha por aí. Não é tudo aquilo que dizem que é. O Curtindo a Vida Doidada de 86, certo? Certo. Então ano que vem a gente faz um de 30 anos de Curtindo a Vida Doidada. E vamos chamar o Beto aqui. Daí a gente chama o Beto. Ele vai ter que defender esse ponto e a gente vai trazer um convidado que é completamente apaixonado e vai fazer um conflito. Sim.
Dani, traz pra gente sua nota também. Ó, eu vou até me repetir um pouco, porque todo mundo falou já o que eu penso. 4,5 também. É um filme muito bom, tem essas derrapadinhas. Mas eu acho que nesse caso, assim, a nota, quando ela é essa nota técnica, ela nem se... Claro, a não ser que seja um filme menos de 3, aí não faz muito sentido. Mas mesmo ela não sendo esse 5, ela não significa... Não 5 que seria a nota máxima, não significa que o filme não tem o peso necessário. Ele é um filme importantíssimo, acho, da sua época e de questionar coisas atemporais sobre a juventude. Mas, assim, por questão dessas derrapadas lá do fim, do romancezinho e de poder ter desenvolvido um pouco melhor lá o diretor, fica 4,5. Perfeito. Eu também vou dar 4,5. Vou seguir aqui a onda de todo mundo. Menos do Cláudio, né? Que eu tô quase dando minha nota aqui já. Eu confesso pra vocês que na última cena, eu reassistindo o filme, a hora que acontece aquela cena que o Beto descreveu, que eles saem no corredor ali e tal, e que eles, tipo, vão pra fora mesmo, que os pais vão buscar eles ali, a hora que eu vi a Ellison, né, junto com o Andrew, de mão dada, eu olhei aquilo e falei, que? Eles estão de mão dada, tipo, what the fuck, nada sabe? A ver, o que aconteceu? Né? Tipo, naquele momento ali, entendeu? Então aquilo me incomodou, aquele final realmente me incomodou. E tem uma outra questão, eu gostaria de ver também um pouco do diretor, né? Eles fazem um trecho rápido de tipo, eles estão dispensados e eles passam, e o diretor lendo aquela carta. E a única coisa é que, como o plano ele é feito de forma aberta, então você tem o diretor pequeno lendo a carta, eu gostaria de ver um pouco mais da reação do diretor ao ler aquela carta, sabe? Não dá pra ver se ele se comoveu, se ele achou intrigante, se ele ficou curioso, você não sabe qual que é a reação dele. Então, assim, eu gostaria só de ter visto um pouco mais disso, assim, meio que pra fechar o que aconteceu com aquele diretor, entende? Daria um ponto final. Que é um spin-off do diretor. Um spin-off, isso. Eu quero ver ele, como ele era na escola. A gente já falou de remake, remake, continuação e spin-off, né? Daqui a pouco vai ter uma série adaptando o Clube dos 5. Ó, somando todas as notas aqui, o Cláudio deu 5, eu, Daniel, Beto e Henrique demos 4,5. A nota que o Cinemação carimba para Clube dos 5 é 4,6, que é uma nota fantástica, principalmente para um filme desse tipo, né? E não é um filme premiado, não é um filme que, tipo, sabe, foi pra Cannes e não sei o quê. Não, ele é um filme realmente marcante pela sua linguagem, pela sua época, pelo impacto que ele causou nos jovens que assistiram. Então esse é o charme do filme do Clube dos 5. Não tá mais no Netflix, então você vai ter que dar o seu jeito aí de ir atrás do filme. Dar seus pulos. Mas é um filme que vale muito a pena ser assistido e que com certeza vai marcar você de alguma maneira, vai te trazer alguma reflexão sobre alguma coisa. Então, Clube dos 5 de 85, recomendado. Recomendado por nós 5. Por nós 5, aí. Isso aí. Clube dos 5 que Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 150, falamos aqui sobre o Clube dos 5. A gente fez um podcast, as pessoas não perceberam, eu acho, mas a gente fez um podcast completamente cabalístico aqui, não é? A gente fez com 5 pessoas o podcast 150 sobre o Clube dos 5, olha, em 2015, caralho! Foi tudo que é um filme de 85. Exato. Foi tudo pensado. Porra. Não, lembrando que 30 anos, 5 vezes 4. Não, 5 vezes 6, falei besteira. Eu não entendi a conta, como é que é? 30 anos, 5
Não entendi. Tá aí, ó, outra referência, ó. O Cláudio precisa ir pra escola. Aí, ó. Precisa estudar matemática e ir pra detenção por não tirar nota boa. Daí, ó, tudo conectado, tudo conectado. Eu que gostaria aqui de agradecer a presença do Beto, do Cláudio. Beto, conta pra gente o que tá vindo aí, o que vocês estão trazendo de novidade lá no Miolos pra galera acessar, conhecer e tal. O que era a grande novidade que você deixou a lá João Kleber pro final? Nada. Não, na verdade, então, eu já meio que dei uma pincelada lá no começo. Mas no Miolos, continua lá tudo igual. Acessa lá, vai ter os episódios. Mas a gente lançou um canal novo no YouTube, que também tá na TV, que é o Rock in Time. É um programa de review da história do rock. Então cada episódio é um ano da história do rock. É o Teco que apresenta, eu fico na direção e na produção. E tá bem bacana, assim. Então, tipo, entra lá, conhece, assina. Se quiser assistir na TV também, veja lá os horários que passam, os dias e go nuts. Porra, muito, também se não curtir, bom, também critique, mande sugestões, fale mal também. Legal, muito bom. O link vai estar aqui no post desse podcast, então você pode ir lá clicar, você vai ver o site do Miolos, os programas do Miolos, vai ver também o novo programa Rock in Time. O site novo. Dá ênfase pro site novo. Acessa lá, o site novo, Assina a newsletter que tá funcionando. A gente tá semana e tá foda. Assine a newsletter, você vai receber todas as novidades do Miolos. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. E de novo, né, relembra aí a gente como que as pessoas fazem para ir lá escutar mais da sua opinião, acompanhar você aí nessa internet de Jesus. Não, primeiramente, queria agradecer também a participação no Cinemação. Queria dizer uma coisa, eu falei até pro Dani, que eu ouvia o Cinemação quando começou, chegou a ver as primeiras edições, eu via direto, foi minha entrada no mundo dos podcasts. Sério, cara? Sério, cara. Acabou que eu parei porque eu não lembro, mas eu parei. Porque tava muito ruim. Não, tava não. Eu acabei parando, mas pode ter certeza que eu vou voltar a ouvir vocês direto agora. Pô, muito legal. E vou fazer o jabá aqui de novo pro pessoal dar aquela procurada no Senta aí Cast, podcast que a gente faz sobre cultura pop, eu faço com 3 amigos meus, então dá uma procurada lá, tem nosso blog também, cheio de crítica de filmes, quadrinhos, séries, tudo pro pessoal. O link vai estar no post de tudo, né? Miolos, blog Senta aí, tudo mais. Exato. Não deixem de acessar, conteúdo muito legal mesmo que vai estar aqui. E, cara, a gente que tem que agradecer, né? Os primeiros episódios eram horrorosos, assim, microfone ruim, morrendo de a gente vergonha. Gaguejava muito, morrendo de vergonha. Hoje a gente já tá com a cara mais lavada. O Rafael falava repercussão. Repercussão. Era realmente, né, uma lástima. Isso aí, valeu. Eu não vou ficar me estendendo aqui. Valeu todo mundo. Valeu Rafa, valeu Henrique, valeu Beto, valeu Cláudio. E até semana que vem. Bom, Rafa e Dani, obrigado por me chamar mais uma vez. Eu tô sumido, mas nunca esquecido, como diria a música, né? Exato. Cláudio, bem-vindo aí pela participação. Espero encontrar você mais vezes aqui no Cinemação. E Beto, prazer te receber, né? Da próxima, você traz aí uma delícia preparada com o pessoal do Miolos aí, com o Teco. Show. Pode deixar. O podcast Cinemação número 150 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Daí esse filme recomendado. Recomendado por nós 5. Por nós 5. Isso aí. Clube dos 5 do Cinemação. Olha, eu não tinha pensado nisso, velho. Sensacional. Exato. Faltou Eu sou revoltado. Mina, né? Eu sou revoltado. Nerd. Eu sou esquisito. Dani, você é princesa. Eu tava até esperando já me zoarem, beleza. Eu sou
versão masculina da princesa seria tipo metrosexual, né? Exato. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.